Pessoal, teremos na sequência uma aula sobre a crise do antigo sistema colonial envolvendo todas as inconfidências, as movimentações do Brasil. Vamos lembrar que tudo tem a ver também com a Revolução Francesa, né? Guilhotina! Vamos arrancar a cabeça! Outros perderam a cabeça, foram enforcados, mas nós saberemos disso na aula. Dá uma olhadinha aí. Um abraço, força! Vamos lá, pessoal, para a discussão, para o entendimento daquilo que seria a crise do antigo sistema colonial. Quando a gente pensa a crise do antigo sistema colonial, a gente tem que colocar as manifestações, as movimentações, como a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, no quadro já da crise desse antigo sistema colonial. Veja, essas movimentações que ocorreram no Brasil eram movimentações que, de alguma forma, eram inspiradas pelo ideário iluminista, que é o ideário revolucionário. Veja, a leitura do iluminismo feita na América é diferente daquela feita na Europa. Aquilo que na Europa é a opressão do rei com poder absoluto que mantém a sua corte, na área colonial é lido como o quê? Como os abusos, a opressão metropolitana. Então a gente tem que entender que as manifestações que nós vamos estudar são manifestações emancipacionistas. E nesse sentido, proposta de independência é ruptura com a metrópole, criação de algum estado que não tem nada a ver com aquele estado metropolitano. E a gente vai ter que entender, antes de qualquer coisa, o contexto em que essas movimentações aconteceram. Então, a gente está pensando as Inconfidências e vamos emendar das Inconfidências a independência do Brasil. Mas a gente tem que situar num quadro de crise daquilo que se convencionou chamar antigo sistema colonial. Então vamos lá? Vamos conhecer o contexto da crise do antigo sistema colonial. Aqui, a gente tem que entender, primeiro, que falar do antigo sistema colonial é lembrar do antigo regime. Quando nós pensamos no antigo regime, quais são as pernas, os pilares desse antigo regime? Então, o antigo regime ele é sustentado por uma perna, por um pilar, que é o absolutismo. E por um outro pilar econômico, que é o mercantilismo. Então, quando nós pensamos a crise do antigo sistema colonial, a gente tem que entender que todo o processo de colonização da América se fez a partir de um poder centralizado nas mãos do rei e a partir de uma política que visava o quê? A acumulação de riquezas por meio de práticas como a do monopólio, que era aquela que definia o quê? A própria condição da colônia. A colônia só pode comprar da metrópole. A colônia só pode vender para a metrópole. Era exatamente o expediente do monopólio de comércio que garantia a exploração colonial. Então, entender a crise do antigo sistema colonial é entender o momento em que o poder do rei foi colocado em xeque, que o mercantilismo foi colocado em xeque, xeque de xeque-mate. E aí a gente tem que entender quais fatores colocaram absolutismo e mercantilismo em xeque. Então, quando pensamos nos fatores, primeiro o ideário iluminista. Então, a gente estudou a história do iluminismo, a gente tem que pensar no Montesquieu, por exemplo, que propõe a constituição do espírito das leis, a divisão, né, executivo, legislativo e judiciário. Não é o império do rei, é o império da lei. A gente tem que pensar no Rousseau, que fala, o governo tem que realizar aquilo que é a vontade geral. Não é a vontade dele, é a vontade geral. Então o poder do rei tem um limite. Rousseau foi o quê? O líder espiritual da Revolução Francesa. Então a gente tem que entender que o iluminismo foi importante porque ele coloca em questão a ordem absolutista. Agora, não só a ordem absolutista, por quê? Porque é no contexto, vamos dizer assim, é no desenvolvimento da filosofia ilustrada que nós temos os pensadores da economia. Por exemplo, um Adam Smith ou o François Quesnay. São dois pensadores importantes da economia no século XVIII que defendem o quê? A liberdade
de comércio. Então, o laissez-faire, laissez-passer, então, tudo isso emerge no século XVIII, colocando em questão as práticas do mercantilismo. Então, o iluminismo é fundamental para a gente entender a crise do antigo sistema colonial. Agora, não é só o iluminismo. A gente tem que entender que no século XVIII houve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou o padrão de relacionamento do homem com a natureza. O homem passou a produzir muito mais. A Inglaterra, então, tem um ganho produtivo, mas veja, eu tenho um ganho produtivo, mas eu realizo isso quando eu vendo. E para vender eu tenho que ter mercado. Então eu tenho que entender que o processo de emancipação política da América se faz num quadro em que a Inglaterra levanta a bandeira do liberalismo. E que talvez a Inglaterra não tenha desenvolvido uma política para emancipar áreas, para ganhar mercado, mas ela via com bons olhos toda a movimentação na América Latina, que pensava em independência. Então a Revolução Industrial é importante porque a quebra do monopólio representa o quê? A proposta liberal num contexto em que se produz bastante e é necessário vender. Então, a Revolução Industrial é um outro fator importante que coloca em questão o antigo sistema colonial. A independência dos Estados Unidos também, por quê? Veja, nós vamos falar da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana. Os dois movimentos, os homens olhavam para o horizonte, lá no horizonte eles viam a experiência norte-americana. Veja, qual foi o impacto da independência dos Estados Unidos? Bom, se aquelas 13 colônias se unirem e lutaram contra a Inglaterra, que é a maior potência, conseguiram romper os vínculos com a Inglaterra, por que é que nós não vamos conseguir lutando contra Portugal, lutando contra a Espanha, que são países fracos, vulneráveis? Então, a independência dos Estados Unidos foi um outro fator de estímulo a movimentações sediciosas contra os Estados europeus. E é claro, pessoal, a gente tem que lembrar que o duro golpe à história do absolutismo foi a Revolução Francesa. Então, se a gente quer pensar a crise do antigo sistema colonial, a gente tem que pensar a Revolução Francesa e, na sequência, as guerras de Napoleão Bonaparte. Então, nós temos aqui o contexto dessa crise do antigo sistema colonial. Agora, vamos olhar para a área colonial que nós denominamos Brasil e vamos então conhecer as duas movimentações que pensaram essa independência. Vamos lá? Nossas próximas aulas. Aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram? Tem mais no www.aprendacerto.com.br. Não vai se enforcar. Ó, a solução é aprendacerto.com.br para você ingressar na universidade. O máximo que pode acontecer, ó, e vai ser muito bom, e vai ser isso, ó, ficar careca, bicho. Um abraço.